Olá, Gil aqui, canto 3. Depois de todos alinhados juntamente com os chefes, os troianos levantaram um grito, como se fossem pássaros. Era como o grito dos grous que ressoa do céu quando fogem ao inverno e às desmedidas tempestades, e com gritos se lançam no vôo até as correntes do oceano, para trazerem aos pigmeus o destino e a morte, levando através do ar a hostilidade maléfica. Porém, os aqueus avançavam em silêncio, resfolegando força, cada um desejoso de auxiliar o companheiro. Tal como quando o noto derrama nos cumes das montanhas a bruma que aos pastores não agrada, mas que ao ladrão é mais propícia que a noite, pois apenas se consegue ver a distância do arremesso de uma pedra. Assim se levantou um turbilhão de pó sob os pés dos que marchavam e depressa atravessaram a planície. Ora, quando estavam já perto, aproximando-se uns dos outros, dentre os troianos saiu para o combate o divino Alexandre. Aos ombros trazia uma pele de leopardo, o arco recurvo e a espada, e brandindo duas lanças de bronze à ponta, desafiou todos os melhores guerreiros dos argivos a com ele lutar a corpo em tremendo combate. Dele se apercebeu Menelau, dileto de Ares, quando avançava com largos passos à frente da rosta. E tal como o leão faminto que se regozija ao encontrar uma grande carcaça de veado chifrado ou de cabra selvagem e vorazmente a devora, embora contra ele se lancem cães de caça e vigorosos mancebos, assim se regozijou Menelau ao ver Alexandre divino com os olhos, pois pensava vingar-se do malfeitor. E logo do seu carro saltou armado para o chão. Mas quando Alexandre, de aspecto divino, o viu aparecer à frente dos combatentes, sentiu o coração atingido, e logo se imiscuiu no meio do seu povo, receoso da morte. Tal como o homem que nas veredas da montanha avista uma serpente e logo recua, sobressaltado, com os membros dominados pela tremura, as faces tomadas pela palidez, assim se misturou na multidão de orgulhosos troianos o divino Alexandre, com medo do filho de Atreu. Mas viu Heitor, que o repreendeu com palavras humilhantes. Pares, devasso, nobre guerreiro, somente na cuidada aparência, desvairado por mulheres e bajulador? Quem dera que não tivesses nunca nascido, ou que tivesses morrido sem teres casado. Isso quereria eu, pois seria muito melhor assim, em vez de seres para todos motivo de censura e desprezo. Na verdade, rir-se-ão os aqueus de longos cabelos ao pensarem que combates. Na verdade, rir-se-ão os aqueus de longos cabelos ao pensarem que combates na linha de frente porque és belo de corpo, a despeito de te faltar força de espírito e coragem. Foi assim que partiste nas naus preparadas para o mar, navegando o mar depois de reunidos os fiéis companheiros, e ao chegares a um povo estrangeiro trouxeste uma mulher bela, de terra longínqua, nora de homens lanceiros, como grande flagelo para teu pai, para a cidade e para todo o povo, mas, para regozijo dos teus inimigos e para tua vergonha, não te aguentarias em combate contra Menelau, dileto de Ares? Ficarias a saber de que têmpera é o homem cuja linda mulher possuis. De nada te serviria a lira ou os dons de Afrodite, muito menos os teus penteados e a beleza, estatelado no pó. Mas os troianos são mesmo os covardes. Se assim não fosse,
Os troianos são mesmo os covardes. Se assim não fosse, terias sido já apedrejado por causa do mal que praticaste. A ele deu resposta Alexandre de aspecto divino. Heitor, visto que me censuras com razão, e não para lá da razão, sempre inflexível é o teu coração, como o machado que, desferido através de uma prancha pelo homem conhecedor da arte de construir naus, aumenta o ímpeto de quem golpeia. Assim, inflexível é o espírito que tens no peito. Não me lances à cara os dons amáveis da dourada Afrodite. Não se devem rejeitar os dons gloriosos dos deuses, que eles próprios outorgam e que nenhum homem alcançaria por sua vontade. Mas se queres que eu lute e combata, manda sentar os demais troianos e todos os aqueus. Coloca-me no meio, assim como a Menelau, dileto de Ares, para combatermos por Helena e por tudo o que lhe pertence. E aqueles dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela vossa parte, tendo jurado amizade com leais sacrifícios, habitai Troia de férteis sulcos, e que eles regressem a Argos, apacentadora de cavalos, e a Acaia, de belas mulheres. Assim falou, e Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Foi para o meio e conteve as falanges dos troianos, segurando a lança a meio, e todos acabaram por se sentar. Porém, contra ele apontavam os arcos e os aqueus de longos cabelos com a intenção de o atingir com setas ou pelo lançamento de pedras. Mas entre eles gritou alto Agamêmnon, senhor dos homens: refreai, ó argivos, não dispareis, ó mancebos dos aqueus, pois parece querer dizer uma palavra, Heitor, do elmo faiscante. Assim falou, e eles abstiveram-se da luta, calando-se imediatamente. Então Heitor falou a ambas as partes: ouvi de mim, troianos e aqueus, de belas Quineides, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito, pois ele pede aos demais troianos e a todos os aqueus que deponham as armas na terra provedora de dons, colocando-se ele no meio, assim como Menelau, dileto de Ares, para combaterem por Helena e por tudo o que lhe pertence. E aqueles dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela nossa parte, juraremos amizade com leais sacrifícios. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Entre eles falou então Menelau, o loiro Menelau, excelente em auxílio. Ouvi-me agora, vós também a mim. Sobreveio uma dor grande ao meu coração. Entendo que devem separar-se já argivos e troianos, pois já padecestes muitas desgraças devido ao meu conflito e ao início que lhe deu Alexandre. Que morram aqueles dos dois para quem foi já preparada a morte e o destino. Vós outros, separai-vos rapidamente. Trazei 2 carneiros, um branco e um negro, para a terra e para o sol. E para Zeus traremos outro. E de buscar a força de Príamo, para que ele próprio faça os juramentos, visto que seus filhos são arrogantes e perjuros, que ninguém contrarie pela força os juramentos de Zeus. Sempre inconstantes são os espíritos dos jovens. Mas, quando participa um ancião, ele olha bem para trás e para frente, para que tudo corra bem a ambas as partes. Assim falou, e regozijaram-se atreus, aqueus e troianos, esperançosos de descansarem da guerra dolorosa. Pararam os carros de cavalos
nas linhas de combate e desceram, despindo as armas que colocaram no chão. Umas junto a outras, pois pois havia pouco espaço de permeio. Heitor mandou para a cidadela 2 arautos para trazerem depressa os carneiros. Toda hora aparece arauto, deixa eu só ver o que que é. Um arauto é aquele que defende uma ideia, uma causa, etc. Oficial das monarquias medievais encarregado de proclamações solenes. Adorei. Ele vai proclamar, ele vai defender uma ideia, vai proclamar uma ideia solene. Muito bem. Regozijaram-se aqueus troianos esperançosos de descansarem da guerra dolorosa. Pararam os carros de cavalos nas linhas de combate e desceram despindo as armas que colocaram no chão, umas junto às outras, pois havia pouco espaço de permeio. Heitor mandou para a cidadela 2 arautos para trazerem depressa os carneiros e para chamarem Príamo. E Taltíbio deu ordem ao poderoso Agamêmnon que fosse até as côncavas naus para trazer um carneiro, e ele não desobedeceu ao divino Agamêmnon. Porém, Íris chegou como mensageira junto de Helena, de alvos braços, assemelhando-se à cunhada, esposa do filho de Antenor. Aquela a quem desposara o poderoso Helicaon, filho de Antenor, Laódice, a mais destacada na beleza das filhas de Príamo. Encontrou-a no palácio tecendo uma grande tapeçaria de dobra dupla, purpúrea, na qual ela bordava com muitas contendas de troianos domadores de cavalos e de aqueus vestidos de bronze, contendas que por causa dela tinham sofrido as mãos de Ares. Postando-se junto dela, assim lhe disse Íris de pés velozes: Chega aqui, querida nova, para observares as façanhas espantosas de troianos domadores de cavalos e de aqueus vestidos de bronze. Os mesmos que antes traziam uns contra os outros na planície a guerra de muitas lágrimas, voltados para a peleja mortífera, então agora em silêncio, tendo parado a batalha, estão recostados contra os escudos, e junto deles estão as lanças espetadas no chão. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater com suas longas lanças pela posse da tua esposa, dileto. Alexandre Dileto de Ares, que se estima com preferência, tipo um predileto. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, que Ares é o deus da... Acho que Ares é o deus da guerra. Alexandre e Menelau, ou seja, né, aqueles homens que gostam de uma treta. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater com suas longas lanças pela posse da tua pessoa. Daquele que vencer será chamada esposa amada. Assim falando, a deusa lançou-lhe no coração a doce saudade do primeiro marido, da sua cidade e dos seus progenitores. E logo se cobriu Helena com véus brilhantes, precipitando-se para fora do quarto com lágrimas nos olhos, não sozinha, pois 2 criadas com elas seguiam. Etra, filha de Piteu, e Clímene, com os olhos de plácida toura, chegaram rapidamente às portas esqueias. Aquele que de roda, de Príamo, e de Panto, e Timetas, e Lampo, e Clício, e Quetaon, Vergontea, de Ares, Calegon e Antenor, ambos prudentes, todos esses se sentavam como anciãos junto às portas esqueias.
Devido à idade, tinham desistido da guerra como oradores, pois eram excelentes, semelhantes às cigarras, que no bosque pousam numa árvore e lançam suas vozes delicadas, como lírios. Deste modo, pois, se sentavam na muralha os regentes dos troianos. Assim que viram Helena avançando em direção à muralha, sussurraram uns aos outros palavras aladas. Não é ignomínia que troianos e aqueus de belas Quinêmides sofram durante tanto tempo dores por causa de uma mulher destas. Maravilhosamente se assemelha a ela às deusas imortais, mas apesar de ela ser quem é, que regresse nas naus, que aqui não fique como flagelo para nós e nossos filhos. Assim falaram. Mas Príamo com sua voz chamou Helena. Chega aqui, querida filha, e senta-te ao meu lado para veres o teu primeiro marido, teus parentes e teu povo, pois no meu entender não tens culpa, mas tem-na os deuses que lançaram contra mim a guerra cheia de lágrimas dos aqueus, e para me dizerem quem é este homem guerreiro, ele que é um aqueu tão alto e tão forte. Na verdade, outros haverá uma cabeça mais altos, mas nunca com os olhos vi homem mais belo, nem de aspecto tão nobre, pois parece um rei. A ele respondeu Helena, divina entre as mulheres, venerando-o és tu para mim, querido sogro e terrível, quem me dera ter tido o prazer da morte malévola, antes de pra cá vir com teu filho, deixando o tálamo, os parentes, a minha filha amada, e a agradável companhia das que tinham a minha idade. Mas isso não pôde acontecer. E é por isso que o choro me faz definhar. Mas responder-te-ei aquilo que me perguntas. Este é o Atrida, Agamemnon de vasto poder, que é um rei excelente e um forte lanceiro. Era cunhado da cadela que sou, se é que me foi mesmo, se é que era cunhado da cadela que sou, se é que foi mesmo. Este é o Atrida Agamemnon de vasto poder, que é um rei excelente e um forte lanceiro. Era cunhado da cadela que sou, se é que foi mesmo. Assim falou, e o ancião maravilhado disse essas palavras. Ó aventuroso Atrida, filho do destino, abençoado dos deuses, muitos são os mancebos dos aqueus que tu reges. Uma vez viajei até a Frígia, cheia de vinhas, onde vi muitos frígios, donos de cavalos rutilantes, o povo de Otreu e de Migdon, semelhante aos deuses, acampados ao longo das ribeiras do Sagário. Como aliado me posicionei entre eles naquele dia em que chegaram as Amazonas, iguais dos homens. Mas nem eles eram tantos como os aqueus de olhos brilhantes. Em segundo lugar, o ancião viu Ulisses e perguntou: E este aqui, querida filha, diz-me tu quem é? É mais baixo por uma cabeça que o Atrida Agamemnon, mas é mais largo de ombros e de peito quando se olha para ele. As armas dele estão depostas na terra provedora de dons. Parece um carneiro no meio das linhas de combate. Assemelho a um carneiro lanzudo, movendo-se no meio de um grande rebanho de ovelhas brancas. A ele deu resposta a Helena, filha de Zeus. Este é o filho de Laertes, Ulisses de Melardis, que foi criado na terra de Ítaca, áspera, embora seja, conhecedor de toda a espécie de dolos e planos ardilosos. A ela deu resposta o prudente Antenor. Proferiste, ó mulher, uma palavra verdadeira? Uma vez aqui veio o divino Ulisses, numa embaixada, por causa de ti, com Menelau, dileto de Ares. Recebi-os com hospitalidade e estimei-os no palácio, pelo que conhecia sua natureza e os seus planos ardilosos.
Quando se imiscuíram entre os troianos, reunidos em pé, sobressaía Menelau com seus largos ombros. Mas estando ambos sentados, era Ulisses o mais nobre. Porém, quando perante todos teceram palavras e planos, na verdade, Menelau falava com eloquência, com poucas palavras, mas muito claras, visto que não era prolixo nem falava sem nexo, embora fosse mais novo. Mas quando se levantava, Ulisses, de mil ardis, ficava em pé, com os olhos pregados no chão, sem mover o cetro para trás ou para frente, mas segurava-o hirto, como quem nada compreendia. Dirias que era um palerma, alguém sem inteligência. Mas quando do peito emitia sua voz poderosa, suas palavras como flocos de neve em dia de inverno, então outro mortal não havia que rivalizasse com Ulisses, e já não nos espantávamos com o aspecto de Ulisses. Em terceiro lugar, o ancião avistou Ájax e perguntou: quem é este outro homem, aqueu alto e forte, que pela cabeça e largos ombros sobressai entre os argivos? A ele deu resposta Helena, de longos vestidos, a mulher divina. Este é o enorme Ájax, baluarte dos aqueus, e daquele lado está Idomeneu, como um deus entre os cretenses, e em torno dele estão reunidos os comandantes dos cretenses. Muitas vezes o recebeu Menelau, direto de Ares, em nossa casa, quando lá ia vindo de Creta, mas agora vejo todos os outros aqueus de olhos brilhantes, que eu seria bem capaz dos condutores de hostas, Castor, domador de cavalos, e o pugilista Polideuces, meus irmãos, que minha mãe deu à luz. Ou não seguiram para cá da agradável Lacedemônia, ou, embora tenham vindo nas naus preparadas para o alto mar, não querem agora participar neste combate de homens, por recearem os vergonhosos insultos a meu respeito. Assim falou. Mas eles estavam enterrados no solo da vida, lá longe na Lacedemônia, na sua amada terra-pátria. Entretanto, arautos conduziam pela cidade os leais sacrifícios dos carneiros e vinho que alegra o coração, fruto da terra, num odre de cabra. Transportou a cratera reluzente o arauto e deu, assim como taças de ouro. Postando-se junto ao ancião, assim o incitou. Levanta-te, ó filho de Levanta-te, ó filho de Laomedonte. Chama-te os melhores dos troianos domadores de cavalos e aqueus vestidos de bronze para desceres até a planície para jurar desleais sacrifícios. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater com suas longas tranças pela posse da mulher. Que diga quem vencer, tanto a mulher como as riquezas. Pela nossa parte, tendo jurado a amizade com leais sacrifícios, habitemos Troia, de férteis sulcos, e que eles regressem a Argos, apacentadora de cavalos, e a Acaia de belas mulheres. Assim falou. Estremeceu o ancião e ordenou aos companheiros que atrelassem os cavalos. Eles obedeceram rapidamente. Então, subiu Príamo para o carro e segurou as rédeas. Junto dele, montou o Antenor para o carro lindíssimo e, através das portas esqueias para a planície, conduziram os céleres cavalos. Quando chegaram junto dos troianos e dos aqueus, desceram do carro para a terra provedora de dons e dirigiram-se para o meio dos troianos e dos aqueus. Logo se levantaram Agamemnon, senhor dos homens, e Ulisses de mil ardis. Os ilustres arautos reuniram os leais sacrifícios dos deuses e numa cratera misturaram vinho,
vertendo depois água sobre as mãos dos reis. Com suas mãos tirou o Atrida a adaga que sempre pendia junto à longa bainha de sua espada e cortou perto das cabeças do carneiro, e logo os arautos os distribuíram aos melhores dos troianos e aqueus. No meio deles elevou o Atrida, o Agamêmnon, né? No meio deles elevou o Atrida as mãos e assim rezou: Zeus Pai, que reges do Ida, o monte Ida. Zeus Pai, que reges do Ida, gloriosíssimo, máximo, e tu, ó Sol, que tudo vês e tudo ouves. E vós, ó rios, e tu, ó terra, e vós que nos infernos vos vingais dos homens mortos que com perjúrio juraram. Sede vós testemunhas, vigiais os leais sacrifícios, na eventualidade de Alexandre matar Menelau, que fique com ele Helena e com todas as riquezas, e nós regressaremos nas naus preparadas para o alto mar. Mas na eventualidade de o loiro Menelau matar Alexandre, que os troianos devolvam Helena e todas as riquezas e em agravo paguem aos argivos a retribuição devida, de tal ordem que a recordem homens ainda por nascer. No entanto, se Príamo e os filhos de Príamo não quiserem pagar retribuição depois de terem morrido Alexandre, então continuarei a combater por causa da recompensa, aqui permanecendo até que chegue ao fim da guerra. Assim disse, e degolou os carneiros com o bronze impiedoso. Depô-los depois no chão arfante e privados de sopro vital, pois o bronze lhes tirara a força. Verteram o vinho da cratera para as taças e rezaram aos deuses que são para sempre. E assim dizia um dos aqueus ou troianos: Gloriosíssimo Zeus máximo e vós, outros deuses imortais, a quem primeiro invalidar esses juramentos, que deste modo se lhe entornem por terra os miolos como a este vinho, deles e dos filhos, e que as mulheres sejam subjulgadas por outros. Assim diziam, mas não lhes outorgaria cumprimento o Cronida. Entre eles falou então Príamo, filho de Dárdano. Ouvi-me, troianos e aqueus de belas Quineides? Quinêmides, né? Até eu quero saber que porra de Quinêmide é dessa. Na Grécia Antiga, grevas ou botas defensivas, espécie de polainas metálicas usadas pelo soldado. Nossa, gostei. Falou Príamo então, filho de Dárdano, entre eles ouvi-me, troianos e aqueus, de belas Quinêmides. Eu próprio regressarei agora para Ílion ventosa, uma vez que não aguentaria ver com os olhos meu filho amado a combater contra Menelau, dileto de Ares. Isso sabe já Zeus e os outros deuses imortais. A qual dos dois está destinado o termo da morte? Assim falou, e o homem divino pôs no carro os carneiros e subiu ele próprio, puxando para trás as rédeas. Junto dele montou Antenor para o carro, lindíssimo, e arrepiando caminho, voltaram para Ílion. Porém, Heitor, filho de Príamo, e o divino Ulisses demarcaram primeiro um recinto e, em seguida, agitaram as sortes num casco trabalhado com bronze para se saber quem dos dois lançaria primeiro a bronze e a lança. E as hostes rezavam, elevando as mãos aos deuses, e assim diziam, um dos aqueus ou troianos: Zeus Pai, que reges do Ida, gloriosíssimo máximo, aquele que trouxe tais trabalhos a ambos os povos, faz tu que entre para a mansão do Hades, para o inferno. Para aquele que trouxe mais trabalhos a ambos os povos, faz tu que entre para a mansão do Hades, e que fiquemos pela nossa parte com a amizade e os leais juramentos. Assim falavam.
Mas, no casco, pegou Heitor do elmo faiscante. Olhando para trás, e de imediato saltou para fora a sorte de pares. Todos se sentaram alinhados, cada um onde tinham seus cavalos de altas patas e as armas embutidas. Então, sobre os seus ombros vestiu as belas armas o divino Alexandre, esposo de Helena das belas tranças. Primeiro protegeu as pernas com as belas quinêmides, adornadas de prata, na parte ajustada do tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça que pertencia ao irmão Licaon. Com ela se vestiu. Aos ombros pôs uma espada de bronze com adereços prateados, em seguida o escudo, possante e resistente. Na altiva cabeça colocou um elmo bem trabalhado, com penacho de cavalo, e terrível era o seu movimento. Agarrou depois a forte lança bem ajustada à sua mão e de igual modo vestiu as armas o belicoso Menelau. Depois que se armaram cada um do seu lado da roste, avançaram para o meio dos troianos e dos aqueus, lançando olhares temíveis. E o espanto dominou troianos domadores de cavalos e aqueus de belas quinêmides. Ambos se colocaram perto um do outro no local demarcado, brandindo as lanças em fúria recíproca, um contra o outro. Foi Alexandre quem primeiro atirou a lança de longa sombra. E Foi Alexandre quem primeiro atirou a lança de longa sombra e atingiu o Atrida no escudo bem equilibrado nos lados. Contudo, o bronze não o atravessou, virou-se a ponta dentro do escudo possante. Em seguida, com seu bronze, se atirou contra ele o Atrida Menelau, com uma prece a Zeus Pai. Zeus soberano, concede que me vingue de quem errou primeiro, o divino Alexandre, e subjugam as minhas mãos, para que de futuro estremeça quem dos homens vindouros pense causar danos ao anfitrião que o recebeu com amizade. Assim falou, e, tendo apontado a lança de longa sombra, atirou-a, atingindo o Priâmida no escuro bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente e através do colete bem trabalhado penetrou, e junto ao flanco a lança rasgou a túnica, mas ele desviou-se, evitando assim a negra morte. Porém o Atrida tirou da bainha a espada prateada e feriu de cima um golpe na saliência do elmo, mas despedaçou-se a sua espada em 3 e em 4, caindo-lhe da mão. Gemeu o Atrida, olhando para o vasto céu. Zeus Pai, nenhum deus é mais destrutivo que tu, pois pensara eu vingar-me da devassidão de Alexandre, mas agora tenho nas mãos a espada partida, e em vão atirei a lança, uma vez que não o atingiu. Assim dizendo, atirou-se a ele com um salto e agarrou-o pelo elmo com sua farta crista de penachos de cavalo e, girando com ele em volta, o arrastou em direção aos aqueus. Enquanto Paris sufocava por causa da fivela bem bordada debaixo do macio pescoço justa, para que o elmo não caísse. E agora o teria arrastado Menelau com glória indizível. Se Arguta não tivesse se apercebido Afrodite, filha de Zeus, que partiu a meio a fivela feita de pele de um boi morto. E o elmo vazio foi levado pela mão firme de Menelau, que o herói atirou para o meio dos aqueus de belas quinêmides, depois de o fazer girar. Receberam-no os fiéis companheiros. Mas ele deu um novo salto, desejoso de proceder à matança com a sua lança de bronze. Mas
Mas Afrodite arrebatou Paris facilmente, como é próprio de uma deusa, ocultando-o com um nevoeiro opaco. O Paris, o que acontece? A Guerra de Troia é uma guerra que começa com é o casamento de uma das deusas. A deusa da discórdia não é chamada para esse casamento, obviamente, porque nenhuma deusa quer. A deusa da discórdia, que ninguém quer discórdia no seu casamento, então a deusa da discórdia não foi chamada, e ela ficou muito chateada, e aí ela pegou uma maçã de ouro, o pomo, não sei o que é pomo, mas também não vou procurar agora, mas é tipo uma maçã de ouro, tipo, é isso, é o pomo. Deixa eu olhar aqui, enquanto eu vou falando. Aí ela pegou uma maçã de ouro, botou em cima da mão, em cima da mesa, pomo, um pseudo fruto formado pelo ovário envolvido pelo receptáculo floral carnoso e muito desenvolvido. Por exemplo, a maçã e a pera são pomos. Perfeito, é isso. Tá vendo? Esse canal é cultura. Não vou pedir pix, gente. Quem quiser tá aí o caralho do pix, eu quero só assuntar. Senão vou fazer a comercial aqui. A porra do pomo que a mulher botou lá em cima da mesa. Era uma maçã de ouro, né? E aí ela escreveu assim na maçã: para a mais bela de todas. E aí 3 deusas resolveram cair na porrada, entendeu? Por causa do tal da maçã mais bela de todas. E foi chamado um mortal para disputar, para desempatar essa disputa entre as 3. E esse mortal era o Paris. O Paris, ele vem a ser príncipe de Troia, que foi criado por um pastor. Então isso também faz parte da trajetória do herói, né, de se reconhecer na realeza de uma cidade. Tinha uma profecia, os caralho, né, tem toda ali uma questão. E aí ele na verdade, ele quando ele chega em Troia, ele chega como um soldado away, tipo um homem do castelo, sabe o homem do castelo no filme? Ou simplesmente um homem andando no castelo. Ele chega lá, tipo, andando no castelo, só que depois ele descobre que ele é filho do homem do castelo, então ele que é o príncipe. Então ele é chamado para ser o juiz dessa disputa entre 3 deuses. Uma oferece, fala que se escolher vai dar ao rapaz toda a sabedoria do mundo, a outra diz que vai dar a mulher mais bonita do mundo e a outra é sabedoria, beleza. Uma diz que vai dar, se você me escolher, você vai ter a mulher mais bonita de todas. Aí a outra fala, se você me escolher, você vai ser o homem mais sábio da terra. E aí tem uma outra, esse é fácil de, peraí. São 3 paradas e aí o Paris escolhe a mulher mais bonita do mundo. E aí a mulher mais bonita do mundo é a Helena. Então, na verdade, é um paradoxo, né? Porque são 3 deusas disputando o pomo da discórdia. E ele escolhe, na verdade, a que vai entregar a ele a mulher mais bonita, mas a mulher mais bonita não é a própria deusa. Nessa disputa são Afrodite, Hera, aqui, sabedoria eterna, Palas Atena. Oferece ele a sabedoria eterna, Palas Atena é minha preferida. A de olhos esverdeados, olhos de coruja. Fica à vontade. O amor da mulher mais bela, a Afrodite, que fala isso. E Hera, a Hera, a deusa Hera, né, oferece o poder sobre o mundo inteiro. Só que Hera é esposa de Zeus. E aí, Zeus não pode desempatar essa disputa exatamente porque ele é marido de uma delas. Né? Então é chamado um mortal para disputar essa situação. E aí Paris se vê no meio disso aí.
Afrodite, filha de Zeus, que partiu a meio a fivela feita da parte de um boi morto. O elmo vazio foi levado pela mão firme de Menelau, que o herói atirou para o meio dos aqueus. Tirou o elmo do homem, de belas quinêmides, depois de o fazer girar. Receberam-no os fiéis companheiros. Assim, essa guerra de Troia ela dura 10 anos, né? E aqui conta o penúltimo ano. A Ilíada é o penúltimo ano da guerra de Troia. A Odisseia é a guerra de Troia acabou e o Ulisses, que a princípio é um homem do castelo, só que aquele príncipe meio não é o principalzinho, né? Mas é um homem que vira e mexe aparece. Por isso, a repetição é um recurso mnemônico importante, porque as aparições do Ulisses aqui no livro são sempre perceptíveis para quem simplesmente sabe que tem a Odisseia, né? Então, Ulisses, de mil ardis. Então, assim, essas repetições são recursos mnemônicos para a gente entender a cadência dos diálogos, que são as coisas mais importantes. O Menelau, os aqueus de atirou o elmo do herói no meio dos aqueus de belas quinêmides, depois de o fazer girar. Receberam-no os fiéis companheiros, mas ele deu novo salto, desejoso de proceder à matança com sua lança de bronze. Mas Afrodite arrebatou Pares facilmente, como é próprio de uma deusa, ocultando-o com um nevoeiro opaco. Nisso, as deusas também vão tomando partido, né, de alguns deles. A minha preferida é a Palas Atena, porque ela se apresenta metamorfoseada, muitas vezes, de ancião num concílio ou numa assembleia, e ela tem uma fala pública, né? E assim, ela não. Aqui a Afrodite está lançando um nevoeiro para esconder o rapaz. Então, cada uma deusa vai ter a sua forma de anunciar o seu predileto, né? E Palas Atena também fala nos sonhos. Acho que no primeiro canto, Zeus envia um sonho, né? E o jeito que Palas Atena faz isso é sensacional. Ela é uma das deusas que está disputando o pomo da discórdia. Ela oferece a sabedoria, que é particularmente o que eu teria escolhido, mas certamente eu seria influenciada pela deusa, né? Que é minha preferida, né? Mas Afrodite arrebatou Paris facilmente, como é próprio de uma deusa, ocultando-o com nevoeiro opaco e deitou-o no perfumado leito nupcial. Em seguida, foi ela própria a chamar Helena, que encontrou na alta muralha no meio de uma multidão de troianas. Com a mão lhe tocou a deusa no vestido perfumado, assemelhando-se a uma anciã muito idosa, carcadora de lã, que já antes, quando vivia na Lacedemônia, que cardava a bela lã e a quem Helena especialmente estimava. Assemelhando-se a ela, lhe falou a divina Afrodite: Chega aqui. É Alexandre que te manda regressar para casa, pois ele está no tálamo, reclinado na cama embutida, resplandecente na sua beleza e belas roupas. Não dirias que ali foi ter, depois de combater o inimigo, mas a caminho de uma dança, ou que ali se sentou, tendo parado de dançar. Assim falou, agitando o coração no peito de Helena. Não dá nem para entender o que fala. Assim falou, agitando o coração no peito de Helena, e quando esta viu o lindíssimo pescoço da deusa, que a Helena é mortal, né? O peito suscitador de desejo e os olhos brilhantes espantou-se e assim lhe falou. Tratando-a pelo nome, deusa surpreendente, por que deste modo queres me enganar? Na verdade, me levarás para mais longe, para uma das cidades bem habitadas na Frígia,
ou da agradável Meônia, se também lá existir algum homem mortal que te é caro, visto que Menelau venceu o divino Alexandre e agora intenta levar para casa a mulher detestável que eu sou. Por isso, agora, aqui vieste como urdidora de enganos. Vai tu sentar-te ao lado dele, abjura os caminhos dos deuses, e que não te levem mais teus pés ao Olimpo. Em vez disso, estima-o sempre e olha por ele, até que ele te faça sua mulher ou até sua escrava. Mas eu para lá não irei. Seria coisa desavergonhada tratar do leito aquele homem. No futuro as troianas todas me censurariam. Tenho no peito dores desmedidas. Encolerizada, lhe respondeu a divina Afrodite. Não me enfureças, desgraçada. Para que eu não te abandone e deteste do modo como agora maravilhosamente te amo, e para que eu não invente detestáveis inimizades, nem troianos e danos, então morrerias de morte maligna. Assim falou. E amedrontou-se Helena, filha de Zeus. Caminhou em silêncio, cobrindo-se com um véu brilhante e reluzente, passando desapercebida a todas as troianas, pois era a deusa que ia à frente, indicando o caminho. As deusas transavam com mortais e os deuses também transavam com mortais. Nesse romance não acontece apenas entre deuses e deusas. Qual é a treta? A treta acontece quando tem um deus ou uma deusa que tem um romance com um mortal e com um deus. Aí é onde as tretas acontecem, entendeu? Porque geralmente quando é Deus com Deus e aí o Deus tá com o mortal, se é Deus e se é Deus A, meus amores, Deus Homero, né? Então, assim, o Deus quer, na verdade, porra, esfolar o outro, tá ligado? Essa que é a merda. Então, Helena é uma mortal, mas ela é filha de Zeus. Quando elas chegaram ao lindíssimo palácio de Alexandre, as servas voltaram-se depressa para os seus lavores, mas para o alto tálamo seguiu a divina entre as mulheres. Para ela colocou um assento Afrodite, deusa dos sorrisos, em frente de Alexandre, embora a própria deusa a buscá-lo. Fora a própria deusa a buscá-lo. Aí se sentou Helena, filha de Zeus, detentor da égide, e desviando os olhos, e assim disse ao marido: Voltaste da guerra. Quem me dera que lá tivesses morrido, vencido por homem mais forte, como é o meu primeiro marido. Na verdade, te vangloriaste no passado de seres melhor que Menelau, dileto de Ares, pela força das mãos e da lança. Vai lá agora desafiar Menelau, dileto de Ares, para de novo combater contigo corpo a corpo, mas eu própria te mando desistir. Contra o loiro Menelau não combatas um combate corpo a corpo, nem queiras contra ele lutar intensamente, para que não sejas vencido pela lança dele. A ela respondeu Paris com estas palavras: Mulher, não fales ao meu coração com duros insultos. Hoje venceu Menelau com a ajuda de Atena, mas outra vez serei eu a vencê-lo. Também tenho deuses que me ajudam. Mas vamos agora para a cama e voltemo-nos para o amor. Nunca desta maneira o desejo me envolveu o coração, nem quando primeiro te raptei da agradável Lacedemônia e naveguei nas naus preparadas para o alto mar, unindo-me a ti em leito de amor numa ilha rochosa, da maneira como agora te amo e me domina o doce desejo. Assim falou e foi para a cama, e atrás dele surgiu a mulher. Enquanto eles estavam deitados na cama encordoada, o Atrida, por seu lado, dava passadas como um animal selvagem para ver se em algum lado descortinava Alexandre de aspecto divino. Mas, entre os famosos troianos e seus aliados, ninguém pôde mostrar a Alexandre a Menelau, dileto de Ares. E não era por amizade que o teriam escondido, se o tivessem encontrado, pois para todos eles
era ele mais odioso do que a negra morte. Entre eles disse então Agamêmnon, senhor dos homens: ouvi-me, ó troianos e dardânios, e vossos aliados. A vitória coube, sem dúvida, a Menelau, dileto de Ares. Entregai a argiva Helena e todas as suas riquezas, e pagai em desagravo a retribuição que parece certa, de tal ordem que a recordem homens ainda por nascer. Assim falou o Atrida, e os outros aqueus assentiram.